Testemunho CCB. A esposa que ouviu o sussurro na madrugada, traição foi descoberta. A vida aparentemente perfeita. O sol da manhã entrava pela janela da pequena casa de alvenaria, iluminando o quarto onde Dona Maria José, 38 anos, se ajoelhava ao lado da cama. Seu rosário de madeira, desgastado pelo tempo, escorregava entre seus dedos enquanto ela murmurava as orações do Terço da Misericórdia. Era uma rotina que não falhava. Às 5 horas da manhã, antes mesmo de o galinho do vizinho cantar, ela já estava em diálogo com Deus, pedindo forças para mais um dia. Senhor, abençoa meu lar, protege meu marido, ilumina meus filhos. Sua voz era baixa, quase um suspiro, mas carregada de fé. Do lado de fora, o barulho dos pés descalços das crianças correndo pelo chão de cimento quebrou sua concentração. Era Pedro, de 10 anos, e Ana Clara, de 7, já acordados, disputando quem chegaria primeiro ao banheiro. Maria José sorriu, apesar do cansaço. A vida não era fácil, mas era abençoada. Ou pelo menos, era o que ela pensava. Seu marido, João Carlos, 42 anos, era diácono na Congregação Cristã no Brasil, CCB, há quase uma década. Um homem respeitado, sempre impecável em seu terno preto nos cultos dominicais, com a Bíblia de capa preta sob o braço e um sorriso sereno que transmitia paz. Ele trabalhava como mecânico em uma oficina próxima à igreja, e embora o salário fosse modesto, nunca faltava o básico em casa. Maria José se orgulhava disso. Orgulhava-se de ser a esposa de um servo de Deus. Mãe, o pai já saiu? Perguntou Ana Clara, espiando pela porta do quarto, ainda com os olhos sonolentos. Sim, filha. Ele foi abrir a oficina cedo hoje. Vamos preparar o café para quando ele voltar. Respondeu Maria José, levantando-se e ajustando o vestido simples que usava em casa. Enquanto fervia a água para o café, ela pensou no culto da noite anterior. João Carlos havia pregado sobre fidelidade e santidade, citando passagens de Provérbios 6:32. Mas o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Suas palavras haviam sido tão convictas que muitos irmãos se emocionaram. Maria José, sentada na primeira fileira como sempre, sentirá um arrepio de orgulho. Seu marido era um homem de Deus. Ou pelo menos, era o que todos acreditavam. Os primeiros sinais. As coisas começaram a mudar sutilmente. Primeiro foram as desculpas. Maria, hoje vou chegar tarde. O irmão Paulo precisa de ajuda com o carro, e você sabe como é. Não posso deixar um irmão na mão. João Carlos justificava, enquanto amarrava os cadarços das sapatos sociais, já com um pé para fora de casa. Ela sentia, mesmo sentindo um aperto no peito. O irmão Paulo era um dos anciãos da igreja, e realmente ajudar os irmãos era um dever. Mas por que então seu coração acelerava quando ele mencionava esse nome? Depois vieram as ligadas perdidas. Maria José estava costurando um vestido para Ana Clara quando o celular de João Carlos, esquecido na mesa da sala, começou a vibrar. O nome na tela, Larissa. Ela nunca ouvirá falar dessa Larissa. Hesitou por um segundo, mas o orgulho a impediu de atender. Talvez fosse uma irmã da igreja que precisava de oração. Mas por que então, a chamada foi encerrada antes que ela pudesse decidir? Naquela noite, enquanto João Carlos dormia, ela pegou o celular dele por engano, ao buscar o seu na gaveta. Não foi difícil encontrar as mensagens. Não eram muitas, mas eram suficientes. João, não posso mais esperar tanto tempo. Ou você resolve isso, ou eu mesma vou falar com ela. Dizia uma mensagem de um número desconhecido, salva como Irmã L. Maria José sentiu o chão se abrir sob seus pés. Suas mãos tremiam. Não, não pode ser. Meu marido é um homem de Deus. Ela apagou a tela, como se isso pudesse apagar a verdade, e colocou o celular de volta no lugar. Mas a semente da dúvida já estava plantada. A noite do sussurro. Foi numa madrugada de quinta-feira, após um culto de oração na CCB. João Carlos chegou em casa mais tarde que o habitual, com o cheiro de gasolina e suor misturado a algo mais, algo doce como perfume. Maria José fingiu estar dormindo, mas seu corpo estava tenso, à espera. Ele tomou banho, trocou de roupa e deitou-se ao seu lado. Ela sentiu o colchão afundar com seu peso, o calor do corpo dele próximo ao seu. Por um momento, tudo parecia normal. Até que ouviu um sussurro. Não era uma voz alta, mas uma murmuração abafada, como se alguém estivesse falando bem próximo ao seu ouvido. Ela abriu os olhos devagar, sem mover a cabeça. Larissa, eu não posso. Ela não pode descobrir. A voz de João Carlos era rouca, quase um lamento. Maria José congelou. Ele está sonhando? Ou, está falando com alguém? Ela virou-se lentamente, como se estivesse apenas se ajustando no travesseiro.
A luz da lua entrava pela janela, iluminando o rosto de João Carlos. Seus olhos estavam fechados, mas seus lábios ainda se moviam. Eu juro que vou resolver, só me dá mais um pouco de tempo. Outra frase, desta vez com mais urgência. O coração de Maria José batia tão forte que ela teve medo de que ele ouvisse. Quem é Larissa? O que ele está promete resolver? Ela fechou os olhos, mas o sono não veio. Passou a noite em claro, ouvindo a respiração irregular do marido, imaginando o pior. A busca pela verdade. Na manhã seguinte, Maria José agiu como se nada tivesse acontecido. Preparou o café, serviu João Carlos, beijou suas crianças antes de mandá-las para a escola. Mas por dentro, ela estava se desmoronando. Após o marido sair, ela pegou o celular dele novamente. Desta vez não hesitou. Procurou por Larissa nos contatos. Nada. Então foi nas mensagens apagadas. E encontrou fotos. Não muitas, mas suficientes. Uma mulher mais jovem, de cabelos longos e castanhos, sorrindo em selfies com João Carlos. Em uma delas, eles estavam num restaurante que Maria José não reconheceu. Em outra, a mão dele repousava sobre o ombro dela, de forma íntima demais para ser apenas amizade. Meu Deus, ela sussurrou, cobrindo a boca com a mão. As mensagens eram ainda piores. Quando vamos nos ver de novo? Não aguento mais essas mentiras. Dizia uma. Ela não suspeita de nada. Só mais um pouco. Respondia João Carlos. Maria José sentiu náuseas. Correu para o banheiro e vomitou, as lágrimas misturando-se ao suor frio em sua testa. Como um homem que prega a palavra de Deus pode fazer isso? Ela se ajoelhou no chão frio do banheiro, as mãos trêmulas apoiadas na borda da pia. Senhor, o que eu faço agora? Sua oração foi um choro abafado. O confrontar da verdade. Ela esperou até a noite. João Carlos chegou em casa como sempre, com o mesmo sorriso no rosto, a mesma aparência de homem piedoso. Mas Maria José já não via mais o mesmo homem. João, precisamos conversar, disse ela, assim que as crianças foram dormir. Ele levantou os olhos do jornal da igreja que lia na sala. Claro, minha amor. O que foi? Sua voz era calma, quase indiferente. Ela respirou fundo. Quem é Larissa? O rosto dele empalideceu. Por um segundo, ela pensou que ele iria negar. Que diria que era uma irmã da igreja, uma mal-entendida. Mas não. João Carlos baixou a cabeça, os ombros caídos. Maria, eu não queria que você descobrisse assim. Ela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Assim como eu descobrindo que meu marido, um diácono, está traindo a esposa com outra mulher? Sua voz tremia de raiva e dor. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Não me toque. Não agora. João Carlos engoliu em seco. Eu não planejei isso. Aconteceu. Eu estava fraco e ela me procurou. E você, como homem de Deus, não teve força para dizer não. Ela o encarou, os olhos cheios de lágrimas. Quantas vezes você pregou sobre adultério? Quantas vezes você condenou irmãos que caíram em tentação? E agora é você? Ele não teve resposta. Maria José sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era só a traição. Era a hipocrisia. Era a decepção com o homem em quem ela mais confiou. Com o homem que deveria ser um exemplo. E agora? O que vamos fazer? Perguntou ela, a voz quebrada. João Carlos olhou para o chão. Eu não sei. A dor da traição na comunidade cristã. A notícia se espalhou rápido. Não por fofoca, embora sempre houvesse quem especulasse, mas porque João Carlos, em um ato de suposta humildade, confessou seu pecado diante dos anciãos da CCB. Maria José não estava presente na reunião, mas depois soube dos detalhes. Irmão João Carlos veio até nós com o coração quebrantado, contou o irmão Silva, um dos mais velhos da congregação, quando foi visitá-la. Ele reconheceu seu erro e pediu perdão a Deus e à igreja. Maria José ouviu em silêncio, as mãos apertando um lenço. E o que a igreja decidiu? Perguntou, já sabendo a resposta. O irmão Silva suspirou. Ele foi afastado do diaconato, pelo menos por enquanto, até que haja um verdadeiro arrependimento e restauração. Ela sentiu. Era o esperado. A CCB era rígida com questões de moral. Adultério não era algo que se ignorava. E a outra mulher? Ela quase não conseguiu dizer. Ela também é da igreja. Uma irmã que se desviou. Ambos serão disciplinados. Maria José fechou os olhos. Larissa. Uma irmã. Uma mulher que ela provavelmente já viu nos cultos, que já cumprimentou, que já ouviu cantar hinos com voz doce. A dor era insuportável. As noites de lágrimas e orações. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Maria José chorava todas as noites, ajoelhada ao lado da cama, pedindo a Deus forças para perdoar.
mas o perdão não vinha fácil. Senhor, como eu perdoo um homem que destruiu tudo o que nós construímos? Que manchou seu nome, o meu nome, o nome de nossos filhos? Ela choramingava, as palavras engasgadas. As crianças notavam que algo estava errado. Mãe, por que você e papai não falam mais? Perguntou Ana Clara certa noite, enquanto Maria José a colocava na cama. Ela segurou a mão da filha, beijando seus dedinhos. Às vezes, os adultos passam por coisas difíceis, filha, mas Deus está no controle. Pedro, o mais velho, entendia mais. Mãe, papai fez algo errado? Sua voz era séria, quase adulta. Maria José hesitou, mas decidiu ser honesta dentro do possível. Sim, filho. Ele cometeu um erro. Mas nós vamos orar por ele, porque Deus é misericordioso. Pedro assentiu, mas ela viu a decepção em seus olhos. Meus filhos, como eles vão superar isso? O encontro com Larissa. Um domingo, depois do culto, Maria José a viu. Larissa. Ela estava no fundo da igreja, de cabeça baixa, enquanto as irmãs mais velhas oravam por ela. Era bonita, sim, mas tinha olheiras profundas, como se também não dormisse há semanas. Maria José sentiu uma onda de raiva. Ela destruiu minha família. Ela sabia que ele era casado. Ela sabia que ele era diácono. Mas então uma voz suave falou em seu coração. Filha, ela também é minha ovelha perdida. Maria José respirou fundo, e contra todos os seus instintos, aproximou-se. Larissa levantou os olhos, surpresa, quando viu Maria José parada à sua frente. Eu sinto muito. Larissa gaguejou, as lágrimas escorrendo. Eu não queria magoar você. Maria José a encarou por um longo momento. Então, com uma voz firme, mas sem ódio, disse: Você magoou. Você e ele. Mas eu não vou odiar você, porque o ódio só vai me destruir mais. Larissa cobriu o rosto com as mãos, chorando. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu me senti sozinha. E ele me deu atenção. Maria José suspirou. A atenção de um homem casado nunca vale a dor que vem depois. E com isso ela se virou e saiu, deixando Larissa ali, quebrada. Não foi perdão. Não ainda. Mas foi um primeiro passo. A decisão, ficar ou ir embora. João Carlos tentava de tudo para reconquistar a confiança de Maria José. Maria, eu vou fazer terapia. Vou me afastar de tudo, de todos. Só quero consertar nossa família. Dizia ele, todas as noites, enquanto ela preparava o jantar em silêncio. Ela ouvia, mas não respondia. Até que uma noite, depois de mais uma sessão de choro no banheiro, ela se sentou à mesa da cozinha com um caderno e uma caneta. Prós e contras. Ficar. As crianças precisam do pai. Ele parece arrependido. Deus odeia o divórcio. A igreja vai apoiar a restauração. Ir embora. A confiança está quebrada. A dor é insuportável. E se ele trair novamente? Eu mereço ser feliz. Ela ficou olhando para a lista por horas. Até que finalmente pegou a Bíblia e abriu em Malaquias 2:16, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio. Mas então, virou para Mateus 19:9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Ela fechou os olhos. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Não houve uma resposta audível. Mas uma paz estranha encheu seu coração. Talvez não fosse sobre ficar ou ir embora. Talvez fosse sobre perdoar. Não por ele, mas por ela mesma. O caminho da restauração. Maria José não tomou uma decisão naquele dia. Nem no seguinte. Mas, lentamente, ela começou a permitir que João Carlos se aproximasse. Não com romantismo, não com paixão. Isso viria com o tempo, se viesse. Mas com respeito. Com diálogo. Eles começaram a frequentar aconselhamento pastoral juntos. O irmão Silva, com sua sabedoria de anos, os orientava com firmeza, mas também com compaixão. Irmão João, o arrependimento não é só chorar pelo que fez. É mudar. É reconstruir a confiança, dia após dia. Disse ele, olhando nos olhos de João Carlos. E você, irmã Maria, o perdão não é esquecer. É escolher soltar a dor e deixar Deus curar. Maria José assentiu, segurando as mãos do marido pela primeira vez em semanas. Não foi fácil. Houveram recaídas. Noites em que ela acordava em pânico, sonhando com as mensagens, com os sussurros. Dias em que João Carlos parecia distante, e ela se perguntava se ele estava pensando em ela. Mas, aos poucos, eles foram se reconstruindo. O testemunho na igreja. 6 meses depois, João Carlos foi convidado a dar um testemunho na CCB. Não como diácono. Não como líder. Mas como um homem quebrantado que caiu mas que estava se levantando.
Maria José sentou-se na primeira fileira, como sempre, mas desta vez, não com orgulho, e sim com uma mistura de nervosismo e esperança. João Carlos subiu ao púlpito, com a Bíblia nas mãos e os olhos úmidos. Irmãos, eu vim aqui hoje não para pregar, mas para confessar. Eu falhei. Falhei como marido, como pai. Testemunho CCB. A esposa que ouviu o sussurro na madrugada, traição foi descoberta. Continuação com expansão detalhada, diálogos, conflitos internos e a jornada de restauração no contexto da congregação cristã no Brasil. O peso da confissão pública. João Carlos respirou fundo antes de continuar. Suas mãos tremiam levemente, não pelo medo do julgamento alheio, mas pela gravidade do que estava prestes a expor. A igreja estava silenciosa, tão quieta que se ouvia o zumbido dos ventiladores no teto. Ele sentiu o suor frio escorrer pelas costas, apesar do calor do templo. Falei como servo de Deus. Sua voz quebrou. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. E falei com a mulher que jurou amar até a morte. Maria José, sentada na primeira fileira, fechou os olhos por um instante. Ela já havia ouvido aquelas palavras em particular, mas ouvi-las em público era diferente. Era como se uma faca fosse girada lentamente em sua ferida. Ao seu lado, a irmã Clara, uma das obreiras mais antigas da congregação, segurou sua mão com firmeza como se dissesse, você não está sozinha. João Carlos continuou, agora com mais firmeza, como se cada palavra fosse um degrau que o afastava do abismo em que havia caído. Há 6 meses eu me deixei levar pela fraqueza da carne. Uma colega de trabalho, uma mulher que não era minha esposa, encontrou espaço em meus pensamentos. Começou com olhares, depois mensagens, e então, o pecado se consumou. Uma única vez foi suficiente para manchar tudo o que eu havia construído em anos de casamento, de serviço à igreja, de aparente retidão. Um murmúrio percorreu os bancos. Alguns irmãos baixaram a cabeça, outros fecharam os olhos em oração. O irmão Paulo, um dos presbíteros, mantinha o rosto impassível, mas seus dedos apertavam com força o banco à sua frente. Mas Deus, em sua misericórdia, não me deixou afundar sozinho. João Carlos olhou diretamente para Maria José. Minha esposa ouviu. Não com os ouvidos, mas com o coração. Ela sentiu. E mesmo quando eu menti, quando tentei esconder, Deus usou até a minha desonestidade para trazer a verdade à tona. Maria José sentiu as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em meses, ela não se sentia sozinha naquela batalha. A reação da congregação, entre o julgamento e a graça. O testemunho de João Carlos não foi recebido com aplausos. Na CCB, não havia espaço para glorificar o pecado, nem mesmo para demonstrar aprovação pública a um arrependimento. Mas também não houve condenação explícita. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo irmão Antônio, o pastor local, que se levantou com calma e subiu ao púlpito. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Sua voz era serena, mas firme. O irmão João Carlos veio aqui hoje não para ser julgado por nós, mas para se humilhar diante do Senhor e desta congregação. Cabe a nós, como corpo de Cristo, não atirar pedras, mas estender as mãos para restaurar. Alguns irmãos assentiram. Outros, no entanto, trocaram olhares entre si. A irmã Marli, uma senhora de cabelos grisalhos que sempre sentava na terceira fileira, cochichou para a amiga ao lado. Coitado da irmã Maria José. Como ela vai superar isso? Sua amiga, a irmã Ana, respondeu em voz baixa, mas com convicção. Com Deus tudo é possível. Mas vai doer. E muito. Maria José ouviu. E doeu. Não pela falta de fé da irmã Marli, mas porque ela sabia que aquelas palavras refletiam o que muitos pensavam. O cotidiano da restauração. Pequenas batalhas diárias. Os dias seguintes ao testemunho não foram fáceis. João Carlos e Maria José voltaram para casa naquela noite em silêncio. Não era um silêncio hostil, mas carregado. Ele dirigia com as mãos firmes no volante, enquanto ela olhava pela janela, observando as luzes da cidade passarem como riscos de luz. Você acha que eles vão te perdoar? Ela perguntou finalmente. João Carlos demorou a responder. Não sei. Mas não é o perdão deles que eu preciso agora. É o seu. E o de Deus. Ela não respondeu, porque no fundo sabia que o perdão já havia sido dado. Mas a confiança? Essa era uma construção diária. As noites de insônia e as orações desesperadas. Maria José ainda acordava no meio da noite, suando, o coração acelerado. Sonhava com as mensagens no celular de João Carlos, com os sussurros que ouvirá naquela madrugada fatídica. Às vezes ela se levantava e ia até a sala, onde ficava de joelhos no tapete de oração, as mãos tremendo, repetindo: Senhor, tira isso de mim. Não deixo que o ódio entre no meu coração.
João Carlos, ao perceber que ela não estava na cama, ia até ela e se ajoelhava ao seu lado em silêncio. Não havia palavras que pudessem consolar aquele tipo de dor. Só a presença. Só o tempo. Uma noite depois de uma dessas crises, ela finalmente falou: "Eu não sei se vou conseguir, João. Às vezes eu te olho e só vejo aquele homem que me traiu." Ele não se defendeu. Não justificou. Apenas assentiu, com os olhos cheios d'água. "Eu sei. E eu não tenho direito de pedir nada. Mas eu vou esperar. Todos os dias, se for preciso." O trabalho, um campo minado de tentações. João Carlos havia pedido transferência de setor na empresa onde trabalhava. Não queria mais ver a mulher com quem havia pecado. Mas mesmo assim o escritório era um campo minado. Certa tarde, enquanto organizava alguns documentos, ela passou por ele no corredor. Não trocaram olhares, não disseram uma palavra. Mas o cheiro do perfume dela, aquele mesmo perfume que ele um dia achará atraente, o fez sentir náuseas. Ele foi direto para o banheiro e lavou o rosto com água fria, repetindo em pensamento: "Foge da prostituição, ó homem. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo." 1 Coríntios 6:18. Quando voltou para a mesa, encontrou um bilhete anônimo em sua gaveta. "Deus perdoa, mas você vai pagar por isso." Ele amassou o papel e o jogou no lixo, mas a mensagem ecoou em sua mente pelo resto do dia. A pressão da liderança. Um líder cair assim? O irmão Paulo, um dos presbíteros mais respeitados da congregação, chamou João Carlos para uma conversa particular uma semana depois do testemunho. "João, você sabe que não pode mais exercer nenhuma função na igreja por enquanto." Sua voz era firme, mas não cruel. "Não é castigo. É proteção. Para você, para a irmã Maria José e para o rebanho." João Carlos baixou a cabeça. "Eu entendo, irmão." "Você entende?" O irmão Paulo suspirou. "Você era um diácono. Um exemplo. E agora? Como os jovens vão olhar para você? Como os irmãos mais novos vão confiar em nós?" A pergunta doía porque era justa. João Carlos não tinha resposta. "Eu não peço para voltar a ser líder. Só peço uma chance de continuar servindo. De alguma forma." O irmão Paulo o observou por um longo momento antes de assentir. "Vou falar com o irmão Antônio. Mas não espere nada agora. Primeiro, você precisa provar que essa mudança é real." Maria José e o dilema do perdão. Até quando vou sofrer? Enquanto João Carlos lutava com suas próprias batalhas, Maria José enfrentava as dela. Certa manhã, depois do culto, a irmã Clara a abordou. "Maria, você tem pensado em participar do grupo de oração das mulheres?" Maria José hesitou. "Não sei, irmã. Ainda estou." Ela não terminou a frase. "Eu sei." A irmã Clara colocou a mão em seu ombro. "Mas às vezes estar entre irmãs que também passaram por provações ajuda. Você não é a primeira, nem será a última." Maria José não respondeu na hora, mas aquelas palavras ficaram com ela. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, ela quebrou um prato sem querer. João Carlos, que estava na sala, veio correndo. "Você se machucou?" Ela olhou para os cacos no chão e, de repente, sentiu uma raiva tão intensa que a deixou tonta. "Por que você fez isso comigo?" Ela gritou, pela primeira vez em meses. "Por que você destruiu tudo?" João Carlos não recuou. Ele se ajoelhou e começou a juntar os cacos, enquanto ela chorava, encostada na pia. "Eu não tenho desculpa." Sua voz estava calma, mas quebrada. "Mas eu juro que vou passar o resto da minha vida tentando consertar." Ela queria acreditar. Mas como consertar algo tão quebrado? A intervenção divina, um sonho que mudou tudo. Naquela mesma noite, Maria José teve um sonho. Ela estava em um deserto, sozinha, com o sol queimando sua pele. Seu corpo doía, seus pés sangravam. Ela caminhava sem rumo, até que avistou uma sombra à distância. Quando se aproximou, viu que era uma árvore seca, sem folhas, sem frutos. Mas debaixo dela havia um homem ajoelhado, chorando. Era João Carlos. Ela quis virar as costas, mas uma voz suave a deteve. "Filha, você já esteve onde ele está agora." Ela olhou para baixo e viu que suas próprias mãos estavam cheias de espinhos. "O perdão não é para ele. É para você." Ela acordou com o coração acelerado. João Carlos dormia ao seu lado, respirando profundamente. Ela o observou por um longo tempo até que lentamente estendeu a mão e tocou seu rosto. Ele acordou assustado. "Maria?" Ela não disse nada. Apenas o abraçou. E pela primeira vez em meses ela chorou não de dor, mas de alívio. O reencontro com a fé, "Deus ainda me ama?" João Carlos começou a frequentar os cultos de joelhos. Não como líder, não como diácono, mas como um pecador quebrantado. Ele chegava cedo, sentava-se nos bancos de trás e orava até que suas pernas doessem.
Algumas vezes, irmãos se aproximavam e colocavam a mão em seu ombro em silêncio. Outras vezes, ele sentia olhares de reprovação. Mas não importava. Certa manhã, depois de um culto especialmente difícil, o irmão Antônio chamou. João, você precisa entender uma coisa. Sua voz era grave, mas paternal. Deus não te abandonou. Você é como o filho pródigo. Ele está esperando você voltar para casa. João Carlos engoliu em seco. Mas e se eu cair de novo? O irmão Antônio olhou nos seus olhos. Então você se levanta de novo. E de novo. E de novo. Até que a graça de Deus seja suficiente. Continua. Próximos desenvolvimentos, para expansão adicional se necessário. A reação da família de Maria José pais e irmãos ao descobrirem a traição. O encontro inesperado com a outra mulher em um local público e como Maria José lidou com isso. A pressão dos irmãos mais rígidos que achavam que João Carlos deveria ser excluído da congregação. O batismo de lágrimas, um momento em que João Carlos, em um culto, se quebra completamente e pede perdão publicamente a Maria José. A restauração gradual, como o casal começou a servir juntos novamente, primeiro em funções simples, limpeza do templo, distribuição de folhetos, até reconquistarem a confiança da igreja. Nota: este texto já ultrapassa os 17.000 caracteres com a expansão detalhada, incluindo conflitos internos, diálogos realistas, a pressão da congregação e a jornada espiritual de ambos. Se desejar, posso adicionar ainda mais cenas específicas, como o encontro com a outra mulher, a reação dos filhos, etc.